Cálculo da capacidade de carga por métodos semi-empíricos. Como já foi dito nas aulas passadas, o método teórico é longo, pouco preciso, mas a recomendação é a mesma. Daqui para frente a engenharia está refinando. Se você tiver que fazer um projeto, ou se for consultor técnico, o executor vai ter que fazer ensaios. Se você achar que os ensaios estão bons, mande o resultado para mim que eu quero analisar o resultado. Se você tiver que fazer uma prova de carga, porque agora é obrigatório fazer uma prova de carga a cada 100 fundações. Se você achar que o processo técnico utilizado foi bom, mande para mim que eu quero retroanalisar essas provas. Mas muito bem, vamos iniciar atendendo uma pergunta do aluno. Qual é seu nome? Paulo Vitor. Quantos furos de sondagem eu preciso fazer num terreno? Alguém sabe me dizer? Depende da área. Alguém se lembra que valor é esse? Muito bem. Em tese, Paulo, se deve executar um furo para cada 200 metros quadrados em projeção. Não faz diferença se tem um prédio de 10 andares, 20 ou 30. É a projeção que interessa por causa da geologia. Mas nunca um furo só. Começa com 2. Entendeu? Então, existe uma regra que não é rígida, mas, se possível, segui-la. Se o perfil for simples e irregular, você tem número de furos, começa com 2, igual controle de concreto, nunca um só, é pouco representativo, até 200 metros quadrados de área, área da projeção. Se o perfil for um perfil errático, ou seja, é aquele que as camadas são diferentes e não são paralelas, se fura aqui uma coisa, fura ali encontra outra formação geológica, aí não tem regra. É no mínimo isso, você tem que fazer muito mais furo para definir o subsolo. Também não é preciso fazer uma sondagem debaixo de uma carga muito pesada. O que interessa é formação geológica e geotécnica embaixo. O que eu preciso saber, aonde está essa camada que tem uma resistência boa, de 30 golpes no SPT. Ela pode variar. Por isso é que nas fundações, depois de definida a profundidade, eu sempre dou 1 metro a mais para garantir que entre um furo e outro não haja variação. Muito bem. Para cada 200 metros quadrados a mais, eu faço um outro furo. Não é bom ficar abaixo disso, porque senão você fica descoberto juridicamente. Mais um furo de 400 a 600 metros quadrados em projeção. Daqui para frente não precisa mais fazer tantos furos. A variação passa a ser de 400 metros quadrados. Então, a variação delta aqui seria 200, 200, 200, 400, 6 furos de 1.000 a 1.400. E daqui para frente, a variação 600 metros quadrados. 7 furos de 1.400 a 2.000 metros quadrados. Então, entendeu, Paulo? Você tem a obra em planta. Depois disso é a critério. Por exemplo, você tem 10.000 casinhas
do projeto Minha Casa Minha Vida, você faz alguns furos, não precisa encher de furo, entendeu? Se por acaso der variações, aí você fura no meio. E uma regra básica é, primeiro começar a distribuir os furos pela periferia do lote. Geologicamente, não é bom extrapolar. Então, eu quero trazer a geologia para dentro da minha área. Então, se eu tiver que fazer 2 furinhos, que é o mínimo para qualquer tamanho de casinha, eu coloco aqui no canto. Normalmente, a 3x3, 5x5, dependendo do lote. Se eu quiser, por exemplo, fazer um pouco maior, com 3 furos, eu tenho 2 opções. Agora sim, eu já posso colocar um no centro. Posso fazer essa opção 1, ou variar, fazer um zigue-zague. Fazer a opção verde. Na prática, se faz mais esse alinhadinho, porque é mais fácil de locar. Entendeu? O importante é, quando você for projetar as fundações, o ideal é dividir a obra por zonas geológicas, ou seja, terrenos iguais, para não ter recalques diferentes. Lembram-se, as fundações não podem ter a mesma profundidade. Às vezes você coloca no projeto, mas a ser confirmado. Por isso o projeto tem que ter um as-built. Como foi executado? Tem que estar na mesma camada. Então, se por acaso o perfil for errático, eu divido isso aqui em áreas proporcionais. A mediatriz entre os 3 furos. Então, eu chamo de zona 1, zona geológica 2, zona 3. Etc. 4 furos, 5 furos, uma boa distribuição para 5 furos é um dadinho. Aqui no ANB, se vê isso em 2 disciplinas. Na disciplina de Geotecnia 1 e na disciplina de Investigações, Sondagem. Nós temos uma disciplina própria para isso. Ver todos os métodos é muito interessante. Então, eu traço a mediatriz entre esses 2 pontos, vai dar uma reta assim. Entre esses 2, uma reta assim. Entre aqueles 2, uma reta assim, e etc. Se 2 áreas geológicas forem iguais, pode emendar as 2. Por isso, aqui no projeto que nós vamos fazer, eu vou colocar o SPT médio para essa zona. Ou seja, nós já reunimos as sondagens numa região comum. Então, eu faço todas as fundações em estaca, sapata, tudo igual aí. Basta calcular uma vez. Diego, posso tirar isso já? Muito bem. Vamos começar, então, a calcular a estaca que vai suportar essa obra aí para 380 toneladas e 160 toneladas no pilar mais próximo. 380 toneladas já alcança uma obra de mais ou menos 5 ou 6 pavimentos. Essas obras de 2, 3 mil toneladas que está acontecendo agora são obras de 20, 30 andares. Muito bem. Considerando-se que tem lençol freático relativamente raso, lembra-se que o lençol freático que vem na sondagem, para quem não viu, além da profundidade, tem que dar o dia 29 de janeiro de 2013, às 16 horas, porque o lençol freático baixa. E, no Brasil, em geral,
leva 2 meses para ajustar o lençol, ou seja, parou de chover, só daqui 2 meses que ele está baixo. Começou a chover, ele só chega no máximo daqui 2 meses. Depende muito do solo, mas em tese é isso daí. Portanto, eu coloco data, porque se você vai fazer sondagem para um cliente, na época de seca, ele vai fazer obra agora em dezembro, ele projeta uma fundação, uma cortina, chega lá, está ensopada, cheia d'água. Não é? Isso traz um prejuízo grande para a obra e além do atraso. Muito bem. Então, o primeiro passo, escolha do tipo de fundações. Nós temos vários tipos de fundações que resolvem todos os problemas das obras no mundo hoje. São as fundações superficiais, são sapatas. Ora, um terreno de 20 golpes, até tendo um pouquinho de areia, é só ruim, não é péssimo. Às vezes resolve, mas logo abaixo eu tenho uma camada com SPT 10 saturada ou submersa. Um terreno com SPT 10 submerso é muito suscetível a grandes recalques. Então, não é conveniente fazer uma fundação em sapata aqui, mesmo porque eu tenho carga de 380 toneladas. Ou seja, é uma rota de colisão, vai rachar essa obra bem rapidinho. Agora, se fosse uma areia mais compacta, poderia fazer uma sapata a 1 metro e pouco. Na região do Distrito Federal, nessas áreas novas, eu tenho um silt duro. Eu estou fazendo, por exemplo, estamos fazendo aí obras para 30 andares com 2,5 metros de profundidade em sapata. Não é? Mas é muito temerário, precisa tomar cuidado, porque as sapatas são grandes e o recalque vai lá embaixo, ela envolve uma camada, aquele bulbo de tensão que leva 1/10 da tensão geostática, vai fundo. Então, fundações superficiais, ou radier, que é uma laje enorme, ou sapatas, não é conveniente por causa dessa camada mole. E mesmo porque 20 golpes não é muito bom. Em tubulões, seria possível se fosse ar comprimido. Caro, demorado, perigoso. E não justifica. 380 toneladas para tubulão não justificaria. Se fosse uma ponte, uma carga de 800 toneladas, aí talvez valesse a pena usar ar comprimido, né, que é possível, se faz com frequência, mas tem esses 3 problemas: demora, imprevisto, cara, e coloca ou põe em risco os operadores. Muito bem, sobra uma opção em estacas das diversas formas. Estaca do tipo Strauss, que é muito boazinha, mas ela é fraquinha e demorada, é debaixo d'água, é possível, mas demora um pouco. Para essas cargas, uma estaca Strauss maior que se tem é a de 52 centímetros de diâmetro, que chega a 65 toneladas. Ou seja, eu iria precisar ali de 7 estacas, porque eu vou aumentar a carga lá, né? Então, Strauss não é recomendável. Eu poderia usar a estaca raiz aqui, para 80 toneladas, mas ainda assim eu iria precisar de 5 ou 6 estacas, e lembrando-se que, como eu tenho divisa, eu vou ter que afastar ela. Afastando as estacas da divisa, vai ter um momento que vai aumentar de 300 para pelo menos mais uns 15% de carga aí, né? Então, estaca raiz é lenta, é melhor para reforço de fundações e não aqui para esse caso. Microestaca, que é melhor ainda injetada sob pressão, é muito cara, não justifica. Eu tenho, então, as estacas escavadas com o caminhão, não dá porque tem água, não vale a pena. As melhores soluções aqui são estaca hélice e pré-moldada. Nessa carga maior, nós vamos fazer em estaca hélice. Por condições didáticas só, por se tratar de um curso, eu vou misturar 2 tipos de fundação, que normalmente não é muito bom, dá recalques diferenciais.
Mas aqui eu vou usar, em face da carga, estacas hélices. Em face dessa carga, estaca pré-moldada. Então, no pilar P76, hélice contínua. No pilar 77, pré. Utilizando-se a tabela da página 38 no seu manual, ou a tabela 5.2.19, estacas hélices. Ela diz, olha, carga admissível estrutural. Eu tenho lá quase que 380, eu vou ter mais. Então eu vou anotar isso aqui no quadro para facilitar. Eu tenho uma carga de 380 toneladas, só que, lembram, como é divisa, eu vou ter que já começar aumentando um pouco para evitar muitas iterações. Então, a carga P76 adotada inicialmente, usando aquele critério que eu sugiro de 15% a mais, seria isso vezes 380, que dá 437. Lembram-se que em cargas, nas fundações, não existe valor quebrado. Se desse 437,2, ia ser 438. Muito bem. Com 437 toneladas, que eu espero que passe, se não passar eu recalculo, entrando na tabela que está aí no manual de vocês, na tabela da página 3.8, tabela 6 ponto alguma coisa, eu vou encontrar uma estaca de... Então eu vou projetar já. No livro é página 558. No manual de vocês é 3/8. Eu preciso de uma carga de 437 toneladas. A carga estrutural para 400 toneladas é de 90 centímetros de diâmetro a estaca. 400 é pouco. O próximo diâmetro, normalmente fabricado, é de 1 metro, que vai até 500 toneladas. Então, se eu tivesse máquina que furasse 95 centímetros, seria melhor. Mas eu vou ter que usar um trado para hélice de 1 metro, que vai ter que furar pelo menos uns 13, 14 metros de profundidade, o que é bom para hélice. Então, da tabela 6.29, eu encontro que o diâmetro da estaca vai ter 100 centímetros para uma carga de 500 toneladas. Eu vou ficar com uma sobrinha de carga aí. Dificilmente vai se comprar um trado de 95, vai ter que fazer opção para ir. Muito bem, para o P77, só por efeito didático, eu vou usar uma estaca em copre. Fabricada em Belo Horizonte. É uma estaca que aqui para Brasília funciona bem, bom preço, quebra pouco, leve. Na tabela, que eu vou projetar já, na tabela da página 541,
eu tenho as características da estaca. Tem todas aí, no capítulo 5 tem todas as estacas. Por exemplo, eu vou usar uma estaca de 42 centímetros para 97 toneladas cada uma, no concreto. O grande problema é o solo. Então, não vou usar maior, porque eles têm estaca de 50 centímetros, dá 137 toneladas. Tem até de 60 que vai para 190 toneladas. Mas eu precisaria de uma máquina muito grande e cara. Então, vou escolher da tabela da página 541. Vou escolher uma estaca de diâmetro de 42 centímetros, que vai alcançar 97 toneladas. Tabelado. No concreto. Ora, aqui eu não preciso aumentar nada da carga, porque ela é centrada. Então vão ser 160 toneladas. Para 160 toneladas, eu vou usar 2 estacas que vai sobrar um pouquinho de carga. Não tem problema. Normalmente essa sobra me ajuda na segurança da obra. Então eu vou ter o pilar P77. Vou colocar 2 estacas de 42 centímetros. É uma convenção aceita quase que no Brasil inteiro. As estacas próximas de 40, 42 por aí, 43 e tal, se usam a meia-lua. Facilita para o operador identificar essa estaca na obra. Muito bem, assim eu já tenho minha fundação escolhida. Já sei até quantas toneladas cada uma suporta. Só resta saber quantos metros de profundidade ela tem que ter para não me dar problema, nem de recalque, nem de ruptura. Não é? Muito bem. De qualquer forma, eu já sei que com menos de 12 metros, eu não vou fazer essa estaca. Mesmo que a teoria passe. A teoria calcula a ruptura da estaca. Calcula para romper e usa um coeficiente de segurança em estacas 2. Se eu colocar aqui, passa teoricamente. Mas vai dar recalque. Você fica tecnicamente descoberto. Por quê? Uma areia muito pouco argilosa, submersa, com 10 golpes, não segura obra nenhuma. Muito bem, nós vamos então começar com um método empírico muito bom, o semi-empírico, ele é baseado no SPT em provas de carga, do método Aoki-Veloso. Muito bem, Aoki-Veloso eram diretores técnicos da maior empresa de fundações do mundo, chamada Stacas Frank. Operava também aqui no Rio de Janeiro e resolvia o problema de quase o mundo inteiro. Veloso era professor da Copa, morreu faz uns 2 anos, era o diretor técnico da Estaca Frank. Eu me lembro de quando eu visitava o Dirceu Veloso, ele ficava numa sala que era mais ou menos o tamanho dessa, tinha mais ou menos 5.000 livros de fundações. Ele só recebia problemas e resolvia. Além de ter uma grande experiência prática, porque tinha máquina no Brasil inteiro, área portuária, barragem, prédios, coisas complicadas, se recorria a Frank. Muito bem. E o Nelson Aoki era um assistente dele, que tinha muito feeling, era um intuitivo, que desenvolveu, então, um método. Eles se baseavam na experiência europeia. Os europeus, um pouco diferente das Américas do Sul, Norte e Central, usavam muito cone. Quem não fez ainda os cursos de sondagens e tal, não viu isso. No lugar do SPT, o SPT que é muito comum
aqui nas Américas, é um tubinho de 1 polegada, que leva um amostrador de 5 centímetros de diâmetro, cravado por um pilão que devia cair em queda livre de 75 centímetros de altura, num pilãozinho de 65 centímetros. E se mede os últimos 30 centímetros para fazer cravar esse SPT, e se faz a cada metro, se faz uma amostragem dessa. Assim se obtém um número famoso, muito bem quisto na engenharia, chamado SPT. Mas a experiência europeia, que cravava um equipamento que simulava bem uma estaca, porque a ponta desce, depois o corpinho, o que significa dizer, mede resistência de ponta, separada do atrito lateral. O nosso querido SPT bate tudo. Então ele tem atrito aqui, tem resistência de ponta aqui, inclusive tem uma resistência ao cisalhamento aqui interna por atrito, que o solo entra parcialmente aqui dentro, até entupir. Mas olha, ainda assim é um excelente equipamento para a base de projetos de engenharia. 99,9% das obras enormes do Brasil são feitas com SPT. Mas voltando à história, na Holanda desenvolveram um cone. Esse cone é controlado hidraulicamente por uma prensa lá em cima num caminhão e que tem uma ponteira. Além da ponteira, ele tem uma luva, um corpinho em volta. Então, essa ponteira inicialmente é cravada 5 centímetros. Aqui se mede a resistência do cone na ponta. Os europeus simplesmente aplicavam um coeficiente de segurança e já calculavam a estaca. Só que o cone tem menos de 5 centímetros e a estaca pode ter 50 centímetros de diâmetro. Então, por isso, eles usavam um fator de escala para transpor a resistência do cone para uma estaca. Vamos supor que eu tivesse a estaca emendada aqui profunda. Muito bem. Depois que isso entra 5 centímetros, esse sistema puxa esse conezinho, essa luva lateral, que mede o atrito lateral desse cone, que simula a resistência lateral da estaca. Então, assim eu poderia ter resistência de ponta separada da resistência lateral. O que seria bom. Muito bem. Só que, no Brasil, se tinha o SPT. A empresa Estaca Frank era pioneira nesse tema, ela tinha também um cone. Então, eles trataram de fazer um salto do SPT para a estaca, passando pelo cone. Então, realizaram, assim, a 1 metro de distância, as 2 sondagens. E, tomando o SPT, chamado de N72 no Brasil, multiplicado por um fator K, que depende do solo, tabelado, ele chega na resistência de ponta do cone. O cone tem essa vantagem. Inicialmente, ele solta só a ponta, 5 centímetros. Ele desce 5 centímetros, mede a resistência de ponta. Depois desce o corpo, mede a resistência por atrito lateral separadamente. Com isso, os europeus projetavam as estacas dele. Simplesmente pegando o cone, dividindo por um fator, chegava na ponta. Tomando a lateral, dividindo por outro fator, chegava lá.
Mas havia uma crítica muito grande no meio científico e nos congressos. Olha, o SPT, eles falavam para nós, é uma sondagem assim meio troglodita, muito simples, são peões que operam essa sondagem, né, porque o cone é feito num caminhão, com plotter, com prensa, etc. Mas, em compensação, nós reclamávamos dele. O cone é cego. Quando o cone diz que dá 100 quilos por centímetro quadrado na ponta, que solo é esse? É argila? É areia? Faz uma diferença muito grande. Até que um holandês conseguiu, multiplicando esse valor por um fator alfa, chegar na resistência lateral. Então, ele criou uma tabelinha que foi aferida, inclusive, em 1000 pontos aqui em Brasília, que correlaciona. Mas ainda precisa de muita pesquisa para que a gente tenha confiabilidade nisso daí. Usando os fatores europeus ajustados para o Brasil, K e alfa, nós calculamos a estaca com SPT. E o pior é o seguinte, muito melhor do que o original, que era europeu. Os brasileiros aferiram com provas de carga e foram recordistas no mundo inteiro. É os que mais aproximam do resultado real, mais do que os super teóricos. Isso não invalida de jeito nenhum, pelo contrário, tem que continuar pesquisando, tá? Para a teoria chegar mais próximo da realidade. Porque eu uso um coeficiente de segurança 2, ou seja, todos os prédios de 10 andares, 20 que vocês estão vendo aí, suportam o dobro. Quem está pagando isso somos nós mesmos. Mas é incerteza. E ainda assim, ou seja, se eu calculo uma obra para suportar um prédio de 15 andares, ele ainda dá problema, mesmo considerando 30. Porque a geologia é um negócio bastante desconhecido. Muito bem. Com base nisso que está aí, eu posso construir a fórmula que eu recomendo decorar. Saulo, decora que daqui um pouco eu quero que você repita a fórmula. Então, a resistência do solo total é igual resistência de ponta mais resistência lateral. Naquela simbologia, R grande é toneladas. Então, se eu preciso de uma estaca de 79 toneladas, eu vou ter que ter a contribuição de ponta mais a lateral. Encosta a porta, por favor. Isso. Muito bem. Isso é força. O solo não vê força. Força é uma coisa meio abstrata. Terceira lei de Newton. O que é força? É alguma coisa que é capaz de criar um movimento, empurrar alguma coisa. Pode ser força magnética, eletromagnética, etc. A terceira lei de Newton já está ficando, sabe, um pouco caduca. Porque para partículas subatômicas é uma outra teoria. Para partículas muito rápidas, a velocidade da luz, a teoria de Newton já não funciona bem. Não funciona bem. Uma é quântica, outra é subquântica, etc. Né? Então, ela já destrobou. Então, o solo não vê força, vê pressão. Portanto, a resistência de ponta vai ser a pressão na ponta vezes área da ponta. Mais a resistência lateral vai ser a resistência lateral vezes área lateral. Área da ponta e lateral, que era uma variável, já deixa de ser, porque eu escolhi já a estaca. Eu vou usar uma estaca hélice de 1 metro de diâmetro. Então, já tenho. Vou usar uma pré-moldada em cobre de 0,42 centímetros de diâmetro. Então, já tenho. Resta saber disso aqui. Agora, Saulo, levando em conta o pensamento lógico do Aoki e Veloso, me dá a fórmula, só com base no SPT. Resistência de ponta é igual KN72. Está lembrado que esse é o brasileiro, ao nível da ponta, lá na ponta. Dividido por
esse fator de estaca, que é o jeito, se a estaca franca raiz é da ponta. Isso é pressão. Esse é o RPzinho. O que está faltando aí? Área da ponta. Mais área lateral. Ao longo do fuste, pode ser até o médio, ou eu prefiro calcular de camada em camada, dividido por fator de escala lateral, vezes alfa K, área lateral. Muito bem. Com essa fórmula simples, onde fator de escala é tabelado, K é tabelado, alfa é tabelado. Fica simples de resolver o problema. A OC Veloso recomenda coeficiente de segurança 2. Essa resistência aqui é para romper a estaca, ela entrar no chão. Use um coeficiente de segurança 2. Então, melhor a gente já trabalhar direto com a carga admissível do solo, que tem que alcançar, em cada daquelas estacas, 79 toneladas ou 500. Portanto, a fórmula final do AOC é simples. Resistência total já admissível é igual a resistência total altura dividido por 2, ou seja, K, sondagem na base da estaca, dividido por 2, fator de estaca de ponta, mais alfa, faltou a área lateral, vezes área de ponta, alfa K N72, dividido por 2 vezes fator de escala lateral, vezes área lateral. É uma fórmula muito simples, que todo escritório utiliza, já é, inclusive, de conhecimento internacional. Com o SPT você faz isso. A ponto de, se você tiver que calcular pela teoria, fazer todos os ensaios, não esqueça de verificar por essa fórmula simples. Vê se o seu cálculo teórico, caro, demorado, que é bom, está bom mesmo. Né? Pronto. Com base nisso, nós podemos, então, continuar o nosso trabalho de cálculo. Cálculo das áreas das estacas. Área de ponta e área lateral. Para a hélice, nós temos área de ponta, πr2 ou πd2 sobre 4. π sobre 4 para uma peça redonda é 0,785 vezes o diâmetro da estaca ao quadrado. O diâmetro da estaca é 100 centímetros ou 1 metro. Vamos trabalhar em toneladas metro, que vai dar 0,785 metros quadrados. Para estaca em cobre, vai ser área da ponta igual 0,785 vezes 0,42 ao quadrado, que dá, alguém, pessoal do Centro de Processamento de Dados aí, na hélice contínua, a área lateral vai ser π vezes a geratriz H. Eu vou calcular a estaca por camadas.
Lembrando-se que, apesar de que não está no método nem do AOC, nem do Decur, nem do Teixeira, nem em outros métodos, eu sempre jogo fora o primeiro método para não contribuir no atrito lateral. Porque tem bloco, tem aterro, tem sujeira, tem escavação de vizinho, não é prudente considerar esse primeiro método na contribuição. Portanto, o segmento destaca, aqui vai ter 10 metros menos 1. Muito bem, por questões de prudência e cálculo de recalque ou recalque inadmissíveis. Lembram-se, toda estrutura suporta um recalque. Toda fundação recalca um pouquinho. Mas, independente do cálculo, a minha estaca vai ter as estacas, pelo menos 1 metro abaixo dentro da camada boa, que seria 12 mais 1, que é essa camada aqui, 13 metros. Lembrando que esse primeiro metrinho eu vou desprezar como contribuição. Então, a área lateral vai ser π vezes d, que vai ser, como a hélice é 1 metro, 3,14 metros por metro linear. Metros quadrados por metro linear. Isso seria vezes H, que é a espessura que eu estou tomando, 1 metro. Então é melhor calcular para cada metro. Se eu tiver uma camada de 5 metros, multiplico por 5, desde que não seja a primeira, né, e etc. Na estaca pré-moldada, a área lateral, da mesma forma, vai ser πd vezes 1 metro, que é aquele Hzinho que eu fiz igual a 1 metro, que dá 1, alguém na máquina, os dois apoiadores aí. – 1,32 metros quadrados por metro de estaca. E a área aqui deu quanto? 0,138 metros quadrados. Confere? Então, eu já tenho isso como ponto de partida, já matei 2 incógnitas. Alguém ficou com alguma dúvida? A hora de tirar é essa. Muito bem. Terceiro passo, obtenção dos fatores K e alfa. Obtenção dos fatores K e alfa. Entrando na tabela construída por Aoki e Veloso, fazendo uma análise estatística entre uma série de provas de carga e o SPT, eles construíram essa tabela que, dependendo do tipo de solo, eu acho K e alfa. Essa tabela não é tão aberta quanto o método que eu sugiro, porque normalmente existe de 16 a 17 tipos de solo, inclusive turfa. Então, para ser fiel ao Aoki Veloso, por exemplo, uma areia argilosa, aqui vai englobar o K é 60 e o alfa é 0,30. Vai englobar areia muito pouco argilosa. Vamos ampliar. Não está dando para ver aí do fundo? Me faz a gentileza, amplia essa tabela aqui um pouquinho. Então, não vai ter jeito. Todos esses solos vão encaixar aqui.
Então, eu tenho esse solo, argila pouco arenosa, com argila C, pouco 4, arenosa S. Entro na tabela que está aí na tela. A página dela vai ser 6, se não me engano, 648, ou tabela 654, página 648 no livro. Vocês vão encontrar em toneladas por metro quadrado, o alfa é adimensional, é aquele fator que, encontrando a ponta, é um percentual. Se eu tenho a resistência de ponta de 100, a lateral é só 14% dela. Então, nós temos a primeira camada, que é uma argila. Dá para você subir um pouquinho para mim, por gentileza? Uma argila pouco arenosa. Muito obrigado. Argila arenosa. Ele não tem essa abertura toda. Então, argila C, 4, pouca S, vai ser 35 e 0,24. Então, tira-se dessa tabela, K igual a 35 toneladas por metro quadrado, e alfa igual a 0,024. Muito bem. Na segunda camada, a segunda camada é uma areia S3, muito pouco argilosa, entrando na mesma tabela, na tabela 654, e salvo engano, página 648, eu vou encontrar. Sobe um pouquinho a tabela, por gentileza, de novo. É uma areia muito pouco argilosa. Areia siltosa, areia argilosa. É S, areia 3, muito pouca, C, 60 e 0,30. Então, K vai ser 60 e alfa 0,030 quilos, toneladas por metro quadrado. E na terceira camada, com uma argila C6, muito arenosa. Eu não tinha desligado isso. Com licença. Argila muito arenosa, entrando na mesma tabela. Um minutinho só, Diogo. Pronto. Entrando na mesma tabela, a gente tem 6, 5, 4, página 648. Cai alfa, alguém já leu para mim? Argila muito arenosa, C6S, 35 e 0,24. Pronto, então já temos área da ponta, área lateral, K e alfa. Faltam os fatores de escala. O SPT é dado. Na primeira camada nós temos 30. Por gentileza, rola um pouquinho, tem uma outra tabelinha. Sim. Essa daí. Então, o SPT na primeira camada são 20 golpes, cai para 10 e vai para 30, onde vai estar a ponta das estacas. Quarto passo,
obtenção dos fatores de escala. Os fatores de escala nasceram por causa da diferença de diâmetros entre o cone, ou SPT, e o diâmetro da estaca. Isso vem da teoria de modelos reduzidos, de homogeneização, né? Eu posso fazer um microconcreto desde que eu reduza também o grãozinho de areia, o cimento não tem jeito. Então, na estaca eu tenho uma estaca grande com o mesmo tamanho do grão de argila ou areia. Por isso tem que haver uma redução. Então, step 4, determinação dos fatores de escala. Fator de escala de ponta e fator de escala lateral. A OC apresenta uma tabelinha para vários tipos de estacas. Então, com pré-moldada de concreto, deve ser na página 650, por aí. Tabela também sem número, mas ela deve ser sim, 65 alguma coisa. É fácil de encontrar. Nós temos, para estacas pré-moldadas de concreto, vou tirar a luz para poder filmar melhor. Pré-moldadas de concreto cravada a percussão, com pilão. É 1 mais 1,2 vezes o diâmetro na estaca, na escala de ponta, no efeito de escala de ponta. E 2 vezes o fator de ponta para o fator de escala lateral. Então, é 1 mais 1,2 vezes o diâmetro. Fator de escala de ponta vai ser igual a 1 mais 1,2 vezes o diâmetro. Lembrando-se que o diâmetro tem que ser em metros. Que vai dar 1 mais 1,2 vezes 0,42. O fator de escala lateral é 2 vezes o fator de ponta, que dá... Alguém já calculou? 1. E o segundo? Não precisa de tanta precisão. Confere o valor? Tá bom. Muito bem, com isso então estou pronto para calcular a estaca. Já tem todas as informações necessárias. Já tem o K, SPT, etc. Observação para o futuro. Hélice contínua, na época que foram feitas essas pesquisas, tinha muito poucas provas de carga. Mesmo porque essas provas de carga eram caras. Fazer uma prova de carga numa estaca para 500 toneladas, você precisaria de uma reação de 1.000 toneladas, que o ideal seria levar isso para o dobro da carga. O dia que vocês, essa nova geração, vai ter que fazer prova de carga, para ter a responsabilidade concreta, ou seja, o seu cliente que vai fazer. Lembra-se que existe um processo que eu desenvolvi para fazer provas de carga nesse prédio pendurado da PGR. O Oscar Niemeyer pendurou esse prédio, fez um em pilares, são 6 andares ou 8, se não me engano, com pilares. Tem uma passarela,
E tem um outro prédio que é sustentado em cruzetas. Ele é pendurado por concreto protendido. Ele também tem 6 andares, só que tem só uma caixa de elevador. Aqui tem um bloco gigantesco que nós tivemos que usar concreto com gelo e foram feitas 52 estacas de grande diâmetro aqui. Então foi preciso fazer prova de carga, que no fundo depois eu transformei isso em tubulões, porque era muito profundo e aqui tinha uma camada dura, mas atravessava depois uma camada mole. Uma das saídas para poder fazer essa prova de carga, separando a resistência de fuste e da base, e eliminando a reação aqui em cima de 1000 toneladas, teria que ter uma série de tirantes, eu seccionei a 23 metros de profundidade o fuste, separei da base. E fiz aqui um túnel a 23 metros de profundidade e colocamos aqui os macacos hidráulicos. 5 macacos hidráulicos para 200 toneladas cada um. Lógico que eu enchi de areia, pus uma madeira, concretei, depois fui lá, limpei, e a gente trabalhava aqui deitado, todo instrumentado aqui num túnel, a 23 metros de profundidade. Tem até uma passagem curiosa. No curso de mestrado, eu levei 2 alunas para ir visitar esse túnel, que era uma coisa fantástica. Eu descia e subia nesse túnel toda hora. Cometi a bobagem de descer a moça primeiro. Eu devia estar lá embaixo esperando ela, para a gente batendo papo. Falou, olha... veja aquela camada de areia, e não sei o que lá, vê um ponto fraco e tal, ela pararia para ir acostumando psicologicamente. Mas eu não sei porquê, talvez por causa da minha... de estar muito habituada, ela desceu primeiro. Quando eu desci depois, a menina estava suadinha, molhada, quase que em pânico. Eu tive que mandar ela subir, não deu nem para mostrar aqui a instrumentação. A primeira vez que uma pessoa desce num tubulão, que não tem problema nenhum. Entrar num túnel, deitar, ela deve ter imaginado, se esse negócio desaba em cima de mim, não tem nem jeito de tirar. E realmente é muito difícil recuperar alguém que fica totalmente enterrado. O Corpo de Bombeiros está pensando em desenvolver uma ferramenta, fazer um furo lateral em um túnel para buscar as pessoas. É possível. Nesses casos, quando o terreno tem alguma dúvida, a gente deixa vários tubos com compressores para alimentar a pessoa que, nas argilas porosas do Brasil, sobrevive pelo menos 1 hora enterrada. Se ficar só uma parte do corpo enterrada, não tem problema. É fácil, inclusive, de tirar. Mas se alguém tiver que fazer isso, cuidado, porque quando você está salvando alguém, pode cair o resto em cima de você. Tem que estar olhando trincas. Trincas, no nível da base, não são letais. Ao descer num tubulão ruim, verifica se tem trinca no fuste. Essas são perigosas, porque caem muitas toneladas de solo. Mas, apesar de tudo, tubulão é muito seguro. Morre mais gente caindo de andaime do que em tubulão. É lógico, o terreno tem que ser coesivo, lembram? SPT acima de 14 e tal. Então, tinha poucas provas de carga, porque aqui eu suprimi a reação. E mais, rompeu a base e rompeu o fuste. Eu tive separadamente resistência de ponta e lateral de uma forma perfeita. Levei a ruptura, eu vi a base entrar no chão e o fuste começou a subir lá em cima.